Fala pessoal, tudo bem? Aqui Danilo do Capital Bíblia. A gente dá sequência aqui à série sobre o Salmo 29, mas gostaria de nesse vídeo fazer uma comparação, uma análise entre os atos do rei Asa, no livro de 1 Reis, e os atos do rei Davi. Já que estamos falando de um salmo davídico, vale a gente fazer essa análise para a gente ver quais são os bons exemplos de cada rei durante o seu período de reinado. Bom, pessoal, anotei alguns pontos aqui em comum entre o rei Asa e o rei Davi. O primeiro seria o conhecimento das bênçãos da obediência. Por que eu digo isso? No caso do rei Asa, ele deu sequência ao reinado do rei Abias, que foi o pai dele. É interessante a gente analisar que, ao contrário do pai dele, o rei Abias, o rei Asa ele anda nos caminhos do Senhor. Ao contrário também da mãe dele, Maaca, que tinha uma posição de rainha-mãe de um deus, de um falso deus, de um ídolo, ele não segue esses caminhos, o rei Asa. Ainda com todos os motivos, todas as razões para desobedecer ao Senhor, o rei Asa ainda assim guarda os mandamentos do Senhor. É interessante isso, porque a gente observa que ele guarda o conhecimento das bênçãos da obediência, ele guarda os mandamentos, porque com certeza ele guardava no seu íntimo a obediência do rei Salomão durante o reinado dele. Rei Salomão que teve muita sabedoria e edificou muito Israel durante o reinado dele. E com certeza o rei Asa teve essa oportunidade, na minha visão, de observar as pessoas falando sobre o reinado do rei Salomão. Com certeza ele viu pessoas que viveram esse período, então ele soube filtrar, ainda que ele tivesse maus exemplos da família, no caso do pai Abias e da mãe Maaca, ele soube o caminho que ele deveria seguir, né? Ele teve essa inteligência, ele buscou a sabedoria do Senhor e não a sabedoria dos homens para fazer as suas próprias escolhas. Isso gerou bons frutos, porque o rei Asa reinou 41 anos durante o reinado dele sobre a casa de Judá, após a divisão que teve entre as 12 tribos. Né? 10 seguiram Israel, apenas Judá ficou ali com... Apenas Judá ficou de um lado, né? As demais tribos foram seguir Israel durante essa divisão após o reinado do rei Salomão. Já o pai dele, Abias, né, interessante, né, por ser pai, pensamos que o reinado poderia ter sido longevo ou mais longevo, mas foi o contrário, né? O reinado do rei Asa foi maior de 41 anos. Já de Abias, que não seguiu a Deus, durou 3 anos, né? E 3 anos de guerras, né? Que o rei Asa também enfrentou, mas ainda assim buscando ao Senhor. Né? Ou seja, a gente observa que a obediência a Deus, a observância dos seus mandamentos, né? Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, nós alcançamos longevidade, né? Nós geramos bons frutos e isso nos dá longevidade, isso nos concede uma vida mais longa, uma vida mais abençoada na presença do Senhor. Davi também colheu esses frutos, porque o reinado dele durou 40 anos. Aqui eu registrei em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que ele reinou durante 40 anos. Davi começou a reinar com 30 anos. Eu acredito que durante esse período de formação dele, Deus também foi preparando o seu caráter. Né? Há casos, né, de reis que assumiram o seu reinado muito jovens, mas creio que esse período tardio, entre aspas, né, de 30 anos, Davi ainda era jovem, mas não tão jovem assim, permitiu que ele tivesse uma maturidade que o habilitou, né, a assumir esse reinado. O segundo ponto, pessoal, que eu trago aqui é sobre autoridade para impor limites. Um dos primeiros atos do rei Asa, depois que ele assume, é remover os prostitutos cultuais que havia ali na casa do Senhor, destruir todos os ídolos, inclusive o altar que a mãe dele, Maaca, havia erguido para um falso deus. Né? Então, mesmo observando isso dentro da família dele, mesmo observando que essas coisas aconteciam dentro da família dele, ele não abriu mão de impor limites, porque ele sabia qual lugar pertencia ao Senhor, sabia
o lugar de cada coisa. Então, na casa do Senhor pertenciam as coisas do Senhor, né? E ele sabia onde ele queria habitar, sabia o lugar que pertencia a Deus, de habitação de Deus, e a quem ele gostaria de agradar. Asa queria agradar acima de tudo Deus, acima de todas as coisas, e ele sabia que o coração dele devia estar nele. Ele não confundiu o amor que ele poderia ter pelos pais, ainda que não obedecessem a Deus, mas ele sabia que o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, né? Ele guardou os primeiros mandamentos, né? Não terá outros deuses a não ser o Senhor. Não faça imagens. Ele guardou isso no íntimo dele, né? Não permitiu que outras coisas o distraíssem, né? Durante o seu reinado, né? Anotei aqui também que, ao contrário, o rei Davi, é interessante observar essa situação, há uma tragédia na família de Davi quando o filho Absalão ele mata Amnon, o outro filho de Davi, por ter violentado a sua irmã Tamar. E a gente observa aqui que nessa situação Davi ele foi ausente, ele foi negligente, porque mesmo após esse assassinato, esse homicídio, né, seguido de um abuso, a gente não observa Davi repreendendo Absalão por isso, né? Absalão se ausenta, depois ele volta a Jerusalém, e isso é muito evidente em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33, quando Absalão ele toma coragem para se apresentar ao rei, se apresentar diante de Davi, depois desse período de 2 anos seguidos, após o assassinato que ele comete, após ter matado Amnon. E Davi, em vez de repreender o filho, ele beija ele, né? E eu creio que nesse momento, nesse ato, Davi ele anula a própria autoridade dele como pai e como rei. Depois a gente vai perceber que Davi acaba sendo perseguido, e eu entendo que é como consequência dessa dificuldade, dessa falta de autoridade para impor limites. Ao contrário do rei Asa, que fez isso dentro da sua família, né, destituiu a mãe, que estava sendo idólatra. Davi não fez isso, não repreendeu o filho. Ele foi negligente nesse tipo de situação, e que gerou terríveis consequências na vida dele e na sua família. O terceiro ponto, pessoal, é a sabedoria para valorizar o que recebeu de Deus, o que a gente recebe de Deus. No caso do rei Asa, ele desfrutou de um período de paz longevo. Durante o reinado dele de 41 anos, o rei Asa desfrutou de 10 anos de paz, o que é uma conquista muito importante, principalmente naquele período em que havia muitas guerras, muitos conflitos. O rei Asa, mesmo depois desse período de 10 anos, voltou a enfrentar muitas guerras. Mas é interessante a sabedoria que ele busca, o rei Asa, nesse período de paz, né? Porque o que a gente faz muitas vezes no período de descanso? A gente só descansa, a gente só desfruta desse momento. O rei Asa não. Ele construiu muralhas, ele fortaleceu, fortificou as cidades, pensando, bom, agora que estamos no período de paz, que estamos livres dos nossos inimigos graças ao Senhor, vamos fortalecer as nossas cidades, vamos preparar melhor as nossas defesas para quando vier um período de guerra, para quando vier um período de conflito. E ele teve sabedoria, ele buscou a sabedoria certa, né? O rei Asa ele não perdeu tempo com riquezas, ou com pequenos prazeres. Ele assumiu uma posição ali de líder e de servo do Senhor para desfrutar da maneira certa desse período de descanso. Em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7, o rei Asa diz: nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Ou seja, eles se mobilizam, o rei Asa e o povo de Judá, no momento de descanso. Eles não confundiram descanso com prostração, não confundiram descanso com preguiça. E isso é uma sabedoria, realmente, que a gente precisa ter nas nossas vidas, não confundir os momentos de descanso com abandono, é uma falta de obediência mesmo. Deus nos dá esse descanso, mas para que a gente possa se aperfeiçoar, né? Porque no meio da guerra o que nos resta é realmente proteger as pessoas que nos amam,
que nós amamos e proteger a nossa casa. Nós não temos paz para pensar em construir, né? Então Deus permite, Ele nos cerca dos nossos inimigos para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, se fortalecer fisicamente, né? A fim de realizar a obra dele. E eu quero finalizar esse vídeo com uma frase marcante aqui do livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Nesse momento aqui, em 2 Crônicas, o rei Asa, que foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida, ele é repreendido pelo vidente Hanani, porque após esse período de paz, há uma guerra com Israel, né, com o rei Baasa. O rei Asa sempre esteve em guerra com o rei Baasa durante o reinado dele, né, exceto esse período de paz. Nesse momento que ele se depara com a guerra, o rei Asa, em vez de confiar totalmente no Senhor, ele busca apoio ao rei da Síria. Em consequência disso, o vidente Hanani ele vai e repreende o rei, que não aceita essa repreensão. Mas é marcante a frase que esse vidente declara para o rei no momento que ele repreende Asa. Ele diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Interessante que o rei Asa ele não aceita essa repreensão, mas ele mesmo já havia praticado isso no período de paz, né? O Senhor ele deu força, deu esse período de paz ao povo de Judá e ao rei Asa no momento que eles estavam sendo fiéis a Deus, estavam buscando a Ele de todo o coração. Ou seja, o próprio rei Asa já havia experimentado, já havia vivenciado essa busca pelo Senhor, né? Essa frase que o rei Hanani o vidente Hanani dirige a ele. Mas nesse momento, né, teve essa reação infeliz, né? No fim, prendeu o vidente Hanani, mas é importante para que a gente guarde isso, né? Porque nós precisamos aceitar as bênçãos da repreensão, né? O Senhor é como um pai, né? E o pai que ama seu filho repreende a seu filho. Então, ainda que nós muitas vezes estejamos no caminho do Senhor, nós possamos ser repreendidos em várias situações. Então, é importante que a gente não perca o nosso coração, não deixe de guardar os mandamentos, mas que a gente não deixe de amar a Deus como o Pai que nos repreende, de fato. É importante que a gente aprenda a amar Deus pela sua bondade, pela sua justiça, pela sua santidade, pela sua misericórdia, mas também pela sua repreensão. No momento a gente pode não entender isso, da mesma forma que o rei Asa não entendeu nesse momento, mas Deus é muito mais sábio, né? Deus sabe do que é melhor para a gente. Então guardemos essa passagem aqui, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, Deus nos busca, Deus busca quem está disposto a procurá-lo para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Para que tenhamos força, nosso coração deve estar em Deus, né? Não apenas parte dele, mas ele como inteiro. Espero que tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações. Fiquem com Deus.